Paz do Senhor, igreja. Irmãos, rapidamente leremos alguns versículos e em seguida, posso orar após a leitura? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Um relato que o Dr. Lucas escreve de todos nós conhecido, que vem cair como uma luva, espiritualmente falando, nesse culto de missões, para despertarmos para tal, que é o campo missionário. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Cornélio, ele era piedoso e o que é a igreja? Aleluia. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora 9 do dia, ou seja, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Querido Deus, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esse nome é que estamos aqui nessa noite reunidos para ouvir a tua palavra. Uns de nós chegamos alegres, outros de repente nem tanto, por conta de adversidade que enfrentamos no dia a dia, na semana, nos meses, Senhor. Mas a tua palavra nos conforta, a tua palavra nos consola, a tua palavra nos dá vida, a tua palavra, Senhor, faz o abatido ser erguido, e o Senhor promete fazê-lo assentar entre os príncipes. Visita essa pessoa aqui nessa noite, na medida que vamos ministrando, não eu, não o Denis é o de menos aqui, mas na medida que a tua palavra vai sendo pregada, Senhor, revela-se a ele, Jesus. Se houver algum enfermo, que através da tua palavra, em nome de Jesus, seja curado, o cativo liberto, para que teu nome assim seja glorificado. E se a igreja concorda com tal, diga, e graças a Deus. Podemos tomar assim. Irmãos, primeiramente, antes de tudo, quero agradecer. Eu vinha conversando com o Davi no carro. Agradecer a Deus, porque é um privilégio enorme, não só eu que estou tendo a oportunidade de ministrar, mas todos nós aqui como igreja, como corpo, como o Davi bem disse aqui. É um privilégio que nós temos. Então, acima de tudo e de todos, quero agradecer a Deus. Minha irmã Thalia é testemunha do que eu vou falar. Eu sou natural de Belém do Pará. Tem algum paraense aqui na igreja essa noite, além de mim e da minha irmã? Não? Sou natural de Belém do Pará, onde começou a nossa igreja. Minha irmã hoje mora em Florianópolis. Hoje eu tenho 37 anos de idade. Esse ano estou indo para 10 anos de casado. Casei com uma mineira. Mas no ano de 2009, quando ainda perdido nas drogas, lá em Belém, nas ruas de Belém do Pará, no crack, na cocaína, ameaçado de morte, enfim, páginas da minha vida que às vezes nem os meus entes queridos, minha irmã está ouvindo isso aqui, os meus entes queridos mais próximos às vezes não sabem, coisa que eu passei. Um domingo como esse, 7h20 da noite, alucinado pelas drogas, jovens, igreja, pelos becos e vielas lá em Belém, sem esperança, sem perspectiva de vida. E o Senhor, na sua eterna misericórdia, com a sua mão de amor, foi lá e me tirou assim naquele lamaçal de pecado. E eu conheci Jesus Cristo em 2009, ainda em outro ministério. Sou novo de Assembleia de Deus, tenho um pouco mais de 3 anos na Assembleia de Deus, pela bondade do Senhor. Estou como diácono, servindo ao Senhor ali no Templo Central. Então, acima de tudo, quero agradecer a Deus pela misericórdia dele sobre a minha vida e ao pastor dessa igreja, pastor Rivelino, que já de muito tempo dizia comigo ali na sede que queria nos dar uma oportunidade de trazer uma palavra aqui. Eu não sou digno, mas agradeço ao pastor Rivelino
e aos agentes de missão, Diácono Tiago e Rafael. Deus abençoe, muito obrigado pela recepção. E agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Poliana, que se faz presente me acompanhando, minha irmã Silvia Freitas e o missionário Davi, que se prontificou a estar conosco aqui nessa noite. Agradeço também o carinho de todos os obreiros da congregação. Irmãos, culto de missão. Culto de missão, eu ouso falar que, quando falamos em missões, naturalmente, nós que somos do Ministério Missão aos Povos, somos, pela bondade do Senhor, uma igreja forte, viva, no quesito de missões, levamos a sério, de fato, missões. Então, quando falamos em missões, você que senta nesse banco, você do círculo de oração, irmãs do círculo de oração, jovens, orquestra, membros, departamento de mídia, quando falamos a palavra missão, na tua mente já remete ao pastor César Carrijo, está na Alemanha, outro está em Portugal, outro na França, em Cuba, Burkina Faso, enfim, diversos lugares temos missionários. Que todo mês nós fazemos esse culto alusivo a missões. Todo mês. Então a nossa mente remete aos servos do Senhor que estão cumprindo o ID. E eu sempre gosto de reforçar isso com a igreja, é que essa responsabilidade não é só deles. A irmã que no início do culto veio cá falar de Jesus no seu trabalho. Qual foi a irmã que falou no seu local? Irmã Cida, é isso? Irmã, é um dos nossos maiores campos missionários é no nosso local de trabalho. E principalmente com a nossa vida. As pessoas olharem para a nossa postura, para as reações que nós temos, para a maneira de nós falarmos, nos expressarmos, nos vestir. Se temos um diferencial dos demais que estão ali naquele ambiente com você que não servem Jesus. Eles podem não falar, mas eu fico te observando. Esse é o maior evangelismo, ou um dos maiores, que nós podemos fazer. É testemunharmos Jesus Cristo com a nossa vida. E louvado seja Deus por isso. Cornélio, ele foi o início da igreja dos gentios, fez parte da igreja dos gentios que creu no Senhor Jesus. Ele era um homem de autoridade. Era um homem que tomava conta de uma centúria do batalhão romano. Homem que tinha homens à sua disposição. Mas ele reconheceu a Jesus Cristo. Bem como você, lembra quando você ainda não tinha Jesus Cristo? Como que era a sua vida? Como eu era, já citei aqui um pedaço do meu testemunho. Quem era você antes de Jesus Cristo chegar até a porta do seu coração? Será que você ou eu temos dado valor na palavra que um dia foi semeada em nossos corações? Aqui vai discorrer e demonstrar que havia lá em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso. Olha como Lucas já começa a descrever o perfil de Cornélio, que é o perfil que nós temos que ter, não porque eu vim aqui e aprendi, mas porque como eu tenho Jesus dentro de mim, é natural eu ser uma pessoa piedosa, é natural e normal eu ser temente a Deus em todos os aspectos da minha vida. O crente que é missionário, que tem essa responsabilidade, que tem essa conscientização, entende que ele tem que ser temeroso a Deus em todos os momentos, aonde quer que esteja, até que de repente, quando lá no local de trabalho surge aquela rodinha de amigos com conversações que não edificam e nem vai acrescentar em nada a sua vida espiritual, até principalmente naquele momento, você tem que saber sair daquela situação sem parecer um religioso fanático, tratar todos bem, com cautela e com a oportunidade de falar para eles de Jesus Cristo. Cornélio, homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Repito, um homem gentil. Não estava, ou não era da origem da comunidade judaica. O qual, olha a fé prática, o qual fazia muitas esmolas ao povo. O que nós temos feito para com os nossos próximos?
Ou você espera que o campo missionário seja preenchido apenas pelo pastor que está lá no campo? Você acha que as ruas do shopping park não tem necessidade de você fazer esmolas ao povo, espiritualmente falando? Passar diante de um idólatra, de um bêbado, da prostituta, do adúltero, do criminoso, olhar para ele mesmo que você não tenha uma boa fala, nem precisa, mas você se importar e lembrá-lo que Jesus ama ele ou ama ela. Você tem sido essa pessoa piedosa. Não estou falando apenas de ajudar financeiramente falando, porque financeiramente qualquer um pode fazer. Você tem se importado em propagar o evangelho, jovens, lá no seu colégio, na faculdade? De fato, não aqui nesse momento em que está tudo propício à fé. Aqui é um momento, um ambiente gostoso, propício à fé. Mas fora dessas quatro paredes, será que de fato nós temos sido pessoas piedosas e tementes a Deus e temos nos importado em expressar ou exalar o bom perfume de Cristo, segundo Paulo escreve na carta de Coríntios? Culto de missão é um culto de conscientização que eu carrego sobre o meu ombro essa responsabilidade. Você tem se importado, igreja, em falar de Jesus? Nós temos nos importado em falar de Jesus. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo. Olha a vida do crente missionário. De contínuo. Não era um dia sim, um dia não, de vez em quando, ou quando desce na telha. De contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão do anjo de Deus. Só tem visão de Deus, o missionário só tem visão de Deus quando está em oração. Só tem comunhão com Deus quem está em oração. Só tem comunhão com Deus e ouve a voz do Senhor quem ora continuamente. Quem faz esmolas aos povos falando no campo espiritual, quem é temeroso a Deus. Deus não fala com quem vive uma vida cristã somente dentro da igreja. Aqui nós viemos recarregar as nossas baterias espirituais para colocar ela para funcionar lá fora. Você pode glorificar a Deus, igreja? O qual, fixando nele os olhos, muito atemorizado, Cornélio pergunta: que é, Senhor? Disse-lhe, isso é impactante, as palavras vindas direto de Deus a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, um memorial diante de Deus. As nossas orações se achegam a Ele quando continuamente buscamos comunhão com Ele. Não estou falando de perfeição ainda, que a Bíblia nos incite a sermos santos, separados, sermos perfeitos. Não alcançaremos a tal, mas a Bíblia fala para nós buscarmos a santidade. Então, quando me preocupo, irmão, com a santidade, em buscar a Deus de fato, de verdade, e com sinceridade amar esse Senhor que verteu o seu puro sangue por mim na cruz do Calvário, quando me importo em amá-lo, em querê-lo acima de tudo e transpassar isso para as pessoas, o Espírito Santo fala comigo. A voz dele vem braba em meu coração. Quantas vezes você já teve experiência de estar orando e você ter aquele gozo dentro de você que nem dinheiro, nem nada nesse mundo pode se comparar. Aquele fogo ardendo dentro de si, aquela alegria. As suas orações chegando diante do memorial de Deus. Você pode glorificar a Deus, igreja, por essa mensagem? Mas Cornélio de contínuo orava a Deus. De contínuo temia a Deus, de contínuo dava esmola e ajudava o povo. Missão é isso, meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. É simples, é resumido, é isso que é missão. O que você quer para você, o que eu quero para mim, é o que eu tenho que querer para o próximo. O problema é que nós somos uma geração de crente, que nós queremos os status, é verdade isso, infelizmente. Ficamos, nós obreiros, acontece, não podemos generalizar, mas alguns de nós ficamos com birrinha pelos cantos quando não temos oportunidade. Você às vezes fica triste quando não recebe uma oportunidade, ou não é visto, ou não é lembrado.
E esquece que a maior honra é você carregar sobre você a marca de Jesus Cristo. Paulo diz que ele era o menor dos apóstolos, o homem que escreveu 70% do Novo Testamento tem dó. Era o menor dos apóstolos. Ele se caracterizava. Ele carregava em si a marca de Jesus Cristo e sabia que esse era o maior privilégio. Aí, o texto vai discorrer, nós vamos mais adiante. O anjo vai falar para Cornélio, aquele homem que estava em comunhão com Deus. Olha só, envia homens lá a Jope, tem um certo homem lá, Pedro, na casa de um tal de certo Simão Curtidor lá. Vai lá, traz ele aqui. Aí Cornélio vai pegar servos e mandar até Jope. Aproximadamente ali 48 quilômetros, eu pesquisei, estava dando uma lida em algumas coisas, era uma média de 48 quilômetros até de Cesaré a Jope. Aí você sabe da história que Pedro também, que de contínuo orava a Deus, Pedro, aquele Pedro explosivo, que mandou a espada na orelha de Malco quando foi prender Jesus. Esse Pedro explosivo, cheio de defeito. O Pedro que negou Jesus, esse Pedro, sabe esse Pedro? Esse Pedro, que um dia que quando recebeu o Espírito Santo, foi transformado em uma nova criatura. Esse Pedro que um dia antes de receber o Espírito Santo, ele negou Jesus. E falou assim, olha, não, isso aí que vocês estão falando que eu ando com Jesus, vocês estão loucos, não conheço, nunca vi esse homem. Não, mas você anda e fala igual um deles. Esse Pedro, que depois, quando recebeu o Espírito Santo, e que ele foi usado para curar um paralítico, esse Pedro chegou diante das autoridades, esse Pedro já cheio do Espírito Santo, chega aí na cara das autoridades e fala assim, ó, em nome de Jesus Cristo, esse que vocês mataram, é que esse homem foi curado. Olha o divisor de águas da vida desse Pedro. Antes de receber o Espírito Santo, e quando recebeu o Espírito Santo, ele não teve mais como negar Jesus. Mesmo correndo risco de vida, ele apontou o dedo na cara dos religiosos e falou assim, olha, vocês querem saber no nome de quem que eu curei ele? No nome de Jesus que vocês mataram. Olha a diferença na vida do crente missionário que recebe o Espírito Santo. Olha a diferença na vida de quem está cheio do Espírito Santo. Não tem como não falar de Jesus. Impossível não expressar Jesus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Lá no meu local de trabalho, tem uma menina. Eu voltei para a empresa que eu trabalhava no ramo de venda de veículos, eu voltei tem um mês. Então a menina que trabalha lá agora, há pouco tempo, ela é de uma religião afrodescendente, vocês sabem do que eu estou falando. E ela, quase que todo dia eu ouço isso dela. Ela chega em mim e fala assim, Denis, você tem uma luz muito boa. E eu falo para ela, é Jesus. É Jesus. Não precisa você ficar querendo falar que você é crente, que você é isso. Não. As pessoas veem para a glória de Jesus Cristo. É para a glória dele, não é para nós não. Nós não é nada não. Mas as pessoas veem luz em você. Mas principalmente, vou mostrar isso para você na Bíblia. Principalmente quando a gente recebe o Espírito Santo. Há uma diferença. Nós falamos, nós nos portamos diferente. Nos expressamos diferente. Então, agora esse Pedro, a partir do verso 9 em diante, você sabe da história, que essa parte eu não vou ler a partir do verso 23 em diante. Mas Pedro estava orando, teve uma visão de um lençol que descia do céu, Deus querendo falar com ele, para ele não fazer acepção de pessoas. Você sabe da história. Então Pedro teve uma visão e ficou ali atônito com respeito àquela visão. E Deus falou para ele, olha, havia uns homens lá de Jope, vai com eles. Eu quero que você vá com eles. Eu quero que você vá lá evangelizar. Mas repito, como aconteceu com Cornélio, músicos. Como aconteceu com Pedro, irmãos do ciclo de oração. Igreja, obreiros, nós. O Senhor só fala com quem está continuamente orando em comunhão com Deus. Aí, a partir do verso 23, diz assim, então, chamando-os para dentro, Pedro recebeu aqueles soldados de Cornélio, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Olha só, o pastor Pedro agora vai
obedecer a Deus numa viagem missionária, e alguns crentes da igreja de Jope, obreiros de Pedro, do pastor Pedro, foi junto com ele. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando. Olha que glorioso isso aqui que eu vou ler agora. E Cornélio os estava esperando. Tendo o quê? Quem está acompanhando comigo? Verso 24. O que Cornélio fez? Tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quem tem Jesus de fato, de verdade? Não tem só para si. Ele todo dia quer passar isso para as pessoas. Quem recebeu o Espírito Santo e sabe que alegria que é o gozo da presença dele, não quer só para si, não é egoísta. Quer transpassar para as pessoas. Imagina, eu fico imaginando, ou eu posso pensar aqui na ansiedade que Cornélio deve ter ficado, esperando o pastor Pedro chegar, e pegou seus amigos, os seus familiares, vem cá, vamos reunir aqui, ó, vai ter um culto aqui em casa, está vindo o pastor Pedro pregar para nós, Pedro do Jesus, esse Jesus que eu creio que me faz ser temeroso a Deus, esse Jesus que me faz ser bondoso com as pessoas, ele vai vir falar desse Jesus aqui, bora reunir aqui em casa, bora esperar o pastor Pedro. E de repente você, igreja, eu de repente, com o passar do tempo já perdemos isso, perdemos essa alegria, perdemos esse amor, esse temor em ouvir a palavra de Deus. Vemos, ou às vezes estamos na igreja de uma forma religiosa, mecânica, cumprindo uma tabela. Temos que ter alegria em esperar a palavra de Deus chegar aos nossos corações. A igreja do Shopping Park pode e deve adorar a Deus. Ele reuniu seus parentes porque ele queria ouvir o que Jesus tinha para falar. E no verso 25, e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Olha a postura de servo de Deus. Só que ele errou, né? Um erro, ele errou. Prostrando-se aos seus pés, o adorou. Ele estava tão ansioso, tão alegre, chegou no desperto de Pedro e foi adorar Pedro. Pedro falou, não, rapaz, calma. Opa! Não, levanta. Sou homem igual você, rapaz, para com isso. Para com isso. Pedro levantou dizendo, levanta, rapaz, que eu também sou homem. Para com isso, pecador igual você. E falando com ele, verso 27, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Quem já fez culto no lar, sabe quão gostoso é fazer culto no lar. Eu, pela misericórdia de Deus, estou ali no Templo Central, que eu moro em frente à sede, mas eu congregava no bairro Patrimônio. Minha esposa é testemunho. Toda semana, às terças-feiras, era terça, não era, amor? Era terça. Nós reuníamos e fazíamos culto no lar. Olha, uma casa dava 3, outras dava 30, outras dava 12, outras dava 10. Mas que gostoso. Os irmãos ali reunidos em comunhão, para louvarmos a Deus, para ouvir sobre Jesus Cristo, para ouvir sobre a salvação. Que alegria! Que alegria! Então Pedro chegou e encontrou muitos ali reunidos. Verso 28. E disse-lhes, olha o que Pedro fala para eles, com autoridade de pastor, com autoridade de servo de Deus. Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Mas Deus mostrou-me que a nenhum ser humano eu posso dizer que não tem jeito. Nenhum ser humano eu posso dizer que não tem jeito. Nasci num lar, minha irmã é testemunha do que eu estou falando. Nasci e cresci num lar, meu pai muito alcoólatra. Até hoje ainda bebe, está com 70 anos de idade, vai para 71 esse ano. Já um pouco frágil de saúde, bebeu e fumou a vida inteira.
Muito difícil, meu pai, muito difícil. Uma pessoa muito difícil. Aos olhos humanos é impossível, meu pai. Ele crê em Jesus. Ele entende que Jesus é o Salvador, mas ele não vive de acordo com os mandamentos bíblicos. Então, aos olhos do Denis, aos olhos humanos, é impossível, meu pai, sentar-se no banco, participar de um grupo. Mas Deus revelou a Pedro que a nenhum ser humano nós devemos chamar comum ou imundo. Ou seja, para todo ser humano tem jeito. E eu creio que meu pai, Raimundo Odenir Ferreira dos Santos, minha mãe, Iraneide Freitas dos Santos, minha irmã que ali está, Silvia Freitas dos Santos, meu irmão Denilson, meus sobrinhos, todos, um dia, em nome de Jesus Cristo, estarão aqui comigo adorando a Deus. E só descerão ao pó dessa terra quando reconhecerem que Ele é o Senhor e viverem de acordo com os mandamentos dele. Como aconteceu comigo, para a glória do nome dele. Aí Pedro começa a falar isso para os irmãos que estavam ali esperando, sedentos, para ouvir a palavra de Deus. Aí, no verso 29, diz assim, por isso, sendo chamado, eu vim sem contradizer, porque Deus falou comigo. Porque até então eu estava meio religioso, meio que não querendo papo com um gentio. Mas quando Deus falou comigo, aí eu vim sem contradizer. Pergunto, olha a pergunta de Pedro. Ele sabia a resposta, mas ele perguntou. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora nona. Mais uma vez, o Espírito Santo fala com quem está em jejum e oração. Jesus Cristo fala com quem está em comunhão. Jesus Cristo fala com quem quer Ele como centro da sua vida. Jesus Cristo nunca vai falar comigo se eu o trato assim, E aí, Jesus, beleza? Beleza. Quando precisar de ti, eu falo contigo aí. Quando eu quebrar minha perna, quando eu adoecer, quando der um problema financeiro, eu invoco o teu nome. Jesus não fala com essa pessoa. Jesus fala com quem tem e quer comunhão com Ele. Intimidade com Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você me buscar mais ou menos, você me acha. Quando me buscar, uma semana sim, 2 não, você me acha. Não. Quando você buscar de todo o seu coração. Verso 31. Aí, Cornélio vai contar para Pedro o que aconteceu. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Diz, Cornélio, a tua oração foi ouvida. As suas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, chamar Simão, tal. Aí no verso 33. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes, pastor Pedro, diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha, pastor Pedro, nós amamos a Jesus Cristo, nós estamos aqui sedentos pela palavra dele, e nós sabemos que você foi enviado para falar dele, testificar dele. Fala que nós queremos ouvir. Essa sede nós temos que ter, igreja. Não podemos deixar apagar isso. Não devemos deixar apagar. O Denis era drogado, desacreditado, excluído. Como é que eu posso agora me limitar em não servir a Deus? Ou colocar em posições que eu vou na igreja só se me der uma oportunidade? Eu tenho que, todos os dias da minha vida, até o último dia, honrar ao meu chamado. Mesmo que seja para você estar nesse banco aí junto com a igreja, adorar o nome de Jesus Cristo, sem receber oportunidade. A gente quer pregar porque a gente está cheio de algo que transborda. Mas se for para que o Espírito Santo nos prove nas nossas palavras, ficar no banco sentadinho ouvindo, a gente fica com alegria. Porque uma hora eu estava lá do outro lado da rua, na porta do boteco, bebendo cerveja. Nós queremos ouvir, Pedro. Pode falar. Verso 34. E Pedro, abrindo a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Olha aqui para mim, você que até veio no culto, mas está aí todo tímido aí atrás. Jesus te quer aqui, servindo a Ele. E Ele vai te dar uma oportunidade essa noite de aceitá-lo. Senhor, prepara esse coração, Senhor, para que a Tua palavra invada esse coração aí que está se escondendo. Jesus te quer, viu? E você sabe, não estou falando isso à toa, nem para me mostrar, nem para que você me ache mais ou menos, não. Jesus te quer. Você tem valor aqui nessa obra. Você tem valor. A morte não é o final. Quem quer te ver morto é Satanás, mas Satanás está repreendido em nome de Jesus. Você tem valor. Você tem pastor nessa igreja para te ajudar. Você tem obreiros para te auxiliar, para te ajudar. Não permita com que as sofismas, as setas do diabo te abalem ou te deixem para baixo, não. Jesus quer te usar para glorificar o nome dele mesmo. Aleluia. Verso 35, já estou caminhando para o final. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, até lá no México, viu, Davi? Qualquer nação o teme e faz o que é justo. Qualquer lugar, qualquer bairro de Uberlândia, é agradável a Deus aquele que o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Essa palavra, aí Pedro começa a pregar para aquele culto no lar. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Tem gente querendo fazer você acreditar. Olha aqui. Tem gente querendo fazer você acreditar que o batismo do Espírito Santo foi só lá na época da igreja apostólica. Não é não, viu? Hoje, Jesus Cristo batiza crente com o Espírito Santo e nós falamos em novas línguas adorando a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, viva. Nós cremos e recebemos o Espírito Santo. Quem crê, levanta a mão bem alto assim, ó. Do Espírito Santo, quem crê? O qual andou fazendo bem, olha, ele testificando de Jesus para a igreja missionária, para aquele culto no lar. O qual fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. No nome de Jesus, nós somos usados para falar do nome dele e para curar, libertar os oprimidos do diabo. Que alegria é nós falarmos de Jesus para uma pessoa e daqui a pouco você vê ela entrando na igreja. Aleluia. Não tem nada melhor. Não tem salário que pague isso. Não tem posição, status, nada. É uma alegria assim, sem precedentes. A festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Olha, nós somos testemunhos do que fizeram com Jesus de Nazaré, pendurando ele no madeiro. Mas ele ressuscitou, como ele vai continuar falando. Verso 40. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não permita o diabo colocar incredulidade no seu coração, igreja, duvidando se Jesus Cristo existiu, morreu e ressuscitou. Eu já ouvi de pessoas da nossa igreja que estavam com dúvida se era de fato verdade essa história. Isso não é história, é um fato verídico. Não é à toa esses milhões de vidas transformadas pelo nome de Jesus. Eu sou uma dessas pessoas e você também é. Não duvide. Não deixa a dúvida abalar tua fé, não. Não deixa as trevas tirar a luz de Deus do seu coração. Verso 41.
não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele. Olha aqui, falando de intimidade de novo. A gente come e bebe, se alegra com quem nós temos intimidade. Depois que ressuscitou dentre os mortos. Olha, igreja, eu estou aqui falando para vocês, porque eu vi Ele, eu comi e bebi com Ele depois que Ele ressuscitou. Pedro está pregando. E a igreja está recebendo a palavra. A igreja está com o coração sedento, mas sedento de Jesus Cristo. Pedro está falando. E no verso 42, e nos mandou pregar ao povo. Olha só. Jesus mandou pregar ao povo. Jesus te manda, jovem. Você, jovem, que tem quantos anos? Você aí, de blusa branca. A jovem, é você mesmo. Qual a sua idade? Desculpa te perguntar isso. 15 amanhã? Parabéns, desde já, Deus te abençoe. Você com 15 anos de idade, Jesus requer de você que você fale de Jesus para suas amigas. Lá no seu colégio, você mostre Jesus com o teu caráter. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aí Pedro continua, a esse Jesus dão testemunho todos os profetas. Aqui Pedro está fazendo igual como Estevão fez. Lembra quando Estevão foi levado diante das autoridades? O que ele fez? Ele pegou a lei e os profetas, esfregou na cara deles, mostrando que toda a lei e os profetas apontavam para quem? Para Jesus Cristo. É isso que Pedro está fazendo. Ele está falando que os profetas, a lei testifica e aponta para Jesus como Messias. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão. Jesus te perdoa nessa noite. E você vira um crente missionário. Você vai sair daqui incendiado, ardente, desejoso de falar da salvação, que você vai falar assim, eu fui salvo e Jesus quer te salvar também. Receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Esse verso 44, irmão, que puder da mídia colocar aqui no capítulo 10 de Atos, verso 44. Por favor. Para a gente ler todo mundo junto uma versão só. Após esse verso... Após o verso, posso orar, pastor? Glória a Deus. E dizendo Pedro ainda essas palavras. O que aconteceu, igreja? Não. O que aconteceu, igreja? Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Eu já pedi permissão ao pastor, ele permitiu. Aleluia. A igreja sedenta de ouvir a palavra de Deus. A história vai relatar que mais para frente, até a igreja em Jerusalém ficou, como assim, ô Pedro? Tiveram que fazer uma reunião pastoral, um concílio, para saber por que gentil recebeu, ou como que gentil recebeu o Espírito Santo. Aí Pedro vai contar tudo. Mas é por causa disso. E dizendo Pedro nessas palavras, caiu o Espírito Santo, aleluia! Aleluia! Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu vou orar por você. Mas antes eu quero perguntar, tem alguém que quer ser missionário, quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou e quer aceitar Jesus? Se quiser, vem aqui na frente. É a oportunidade que Jesus está te dando.
Não é o Denis, não é o pastor Rivelino. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo, quer servir a Deus? Ou alguém que quer reconciliar com Jesus? Esse louvor, se puder cantar, por favor. Amém. A igreja, vamos louvar. E o Espírito Santo será derramado sobre a sua vida. Fale em línguas agora, crente. Receba o Espírito Santo. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Que me compreendeu. Aleluia. Sem nenhuma explicação. Você que crê no Espírito Santo, cante, invocando a Ele. Aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Derrama o Espírito do Senhor aqui. Sem nenhuma explicação. Se você quer, cante bem alto. Espírito, que desce como um fogo. Aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Santo é o Senhor. E encha-me de fogo! E encha-me de fogo! Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui, Senhor. Vem com a tua presença sobre eles, Senhor. Batiza esse irmão, essa irmã, com o Espírito Santo, para que ele tenha uma nova alegria. Uma nova esperança, Senhor. Que teu nome seja glorificado. Para que haja salvação nessa casa. Para que haja mudança. Para que haja transformação.